vocês. Galera aí do sexto ano vai poder estar resumindo sobre frações, tudo bem? Vamos começar aqui, ó. Se a gente tem uma figura desse tipo, ó, vamos imaginar que isso aqui está repartido em 3 partes iguais, tá? Como que a gente vai chamar cada partezinha dessa? Vamos supor, se eu fui lá e pintei só essa parte, ok? Como que a gente vai chamar isso aí? Essa parte é conhecida como 1/3. Bem, essa outra parte aqui, se fosse só essa aqui também, ó, seria mais 1/3. Nesse caso, a gente tem quantos terços? 2/3. Tudo bem? 1/3 mais 1/3, 2/3. E se a gente pega mais 1/3 aqui, ó, teremos então 3/3. E podemos dizer que isso aqui é a mesma coisa que 1/2. A figura toda está pintada, 1/2. Tudo bem? Vamos para o próximo. Olha só. Se a figura está assim, ó, dividida em 2 partes só. Cada parte dessa aqui a gente chama de 1/2. Então aqui a gente tem 1/2. E aqui também a gente tem 1/2. Se só tem uma parte pintada, a gente vai considerar que só tem 1/2. Se as duas partes estivessem pintadas, teríamos então 2/2, ok? Isso são as frações conhecidas como frações próprias. Toda vez que você tiver aqui embaixo um denominador, por exemplo, denominador 8, e em cima o numerador menor que o denominador, vamos supor, se tivesse assim, ó, 5/8. Sempre que o numerador for menor que o denominador, essa fração é chamada de fração própria. Ah, professor, mas se existe fração própria, então existe fração imprópria também? Claro que sim, olha só. Uma fração própria vai ser o contrário, vai ser o numerador maior que o denominador. Vamos supor isso aqui, ó, 10/8. O numerador está maior que o denominador. Mas como assim, professor? Você dividiu a figura em 8 e pegou 10 partes? Sim, dividiu em 8 e pegou 10 partes, olha só. Dividi a figura em 8, tudo bem? E pegou 10 partes. Olha lá, pinta 10 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pintamos 10 partes. Epa! Tem 2 partes aqui que saiu fora, hein? É lógico, porque ele está fazendo a outra figura aqui, ó. Eu arranjei mais uma figurinha para completar aí, ó. Por isso que ficou 10/8. São 2 figuras que a gente aproveitou e dividiu em 8, então 8avos, e pegamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada uma, como a gente já viu, é 1/8, 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 e assim vai, né? Cada buraquinho desse aqui é considerado 1/8, porque está dividido em 8 partes. Se a gente pega 10 partes e pinta de verde, então a gente tem 10 o quê? 10/8. E a gente disse que aquela fração que era numerador menor era a fração própria. Agora essa aqui que o numerador é maior vai ser fração imprópria. Fração imprópria. E olha uma coisa. Na fração imprópria, a gente pode retirar uma fração mista. O que seria a fração mista? A fração mista ela é composta de números inteiros e número fracionário. Então, nesse caso, ó, a gente fez aqui 10/8, a gente poderia ter uma fração mista aqui, ó, porque essa parte aqui da figura
não foi todinha pintada de verde? Então a gente pintou a figura inteira de verde, uma parte inteira, né? Uma figura inteira. Então a gente tem um inteiro e aqui nessa outra parte aqui a gente tem 2/8. Olha só, fração mista. 1 inteiro e 2/8. 10/8 é a mesma coisa que 1 inteiro e 2/8, porque completou uma figura inteira e outra figura completou apenas 2/8. Tudo bem? Vamos ver um outro exemplo de fração mista. Olha só, se a gente tivesse assim, ó, figura dividido na metade, né, dividir em 2, então é denominador 2. Vamos ver qual que é. Vamos supor, se ela tivesse pintadinha assim, ó. Quantos meios a gente tem aí pintados? 5 meios. Isso mesmo. 5 meios, ó. Um meio aqui, mais um meio já dá 2 meios, mais um meio, 3 meios, mais um meio, 4 meios, mais um meio, 5 meios. Isso aqui pode ser considerado uma fração mista, olha só. A gente pode transformar numa fração mista. A gente pintou uma figura inteira, duas figuras inteiras, então a gente tem 2 inteiros, e essa figurinha aqui a gente pintou só a metade, então só a metade. Uma fração mista. 2 inteiros e 1 meio. Tudo bem? Fração imprópria é aquela que tem o numerador maior que o denominador. E fração mista, a gente tem aqui a presença de um número que não é fracionário, é um número inteiro, por exemplo, o 2, acompanhado de um número fracionário. É uma mistura de número inteiro e número fracionário, por isso fração mista.